Angola, boa noite. Bem-vindo. Janete Meio-Dia, boa noite. Boa noite, Adilson. Vamos aos destaques de hoje. Venda desordenada tem novos métodos. As zungueiras escondem as mercadorias e procuram atender o público, escondidas dos fiscais e da polícia. O drama dos encarregados de educação com manuais difíceis de serem comprados. Depois do sufoco com rompimento da conduta, moradores do bairro Popular resgatam o que sobrou das águas. Luanda vai ganhar uma nova infraestrutura projetada para ser multifuncional, a cidade do século. Huambo preparado para as quedas de raios na época chuvosa. O fenómeno põe em risco a vida de milhares de pessoas e destrói infraestruturas. Nesta edição, veja também os festejos dos 28 anos da Associação Provincial do Carnaval, como o Zongué no Kazenga. Tem ainda atualidade internacional. Olá, boa noite. Angola, boa noite. Começamos com a venda desordenada em alguns pontos da capital do país que já tinham sido organizados. As vendedeiras, insatisfeitas com as novas localidades de venda, voltaram a encher as ruas do São Paulo e hoje ainda, mas agora com novas formas de venda. Foi aprovada há 6 meses pelo Governo Provincial de Luanda uma estratégia para a mitigação da venda desordenada em várias avenidas, sobretudo junto às zonas residenciais. Em alguns pontos, os moradores falam de uma nova imagem. O São Paulo agora está bem melhor, né? Já conseguimos circular à vontade, né? Há mais mobilidade. Havia uma enchente que sinceramente era constrangedor para nós que somos moradores daqui da área, né? É bem verdade que antigamente não se andava, as pessoas circulavam mais com dificuldade, não tinha aquela liberdade de passar como agora, né? A venda desordenada parece ter desaparecido. Mas aos poucos a venda desordenada vai voltando com novas formas e novos métodos. Agora para vender estamos a esconder os negócios, mano. Assim que tive a seguir, ele me disse que olha mãe, você é mais velha, o que eu sei você não sabe. As vendedeiras afirmam que continuam com as mesmas práticas porque não têm um local fixo para venderem. Nós também, como não temos uma própria praça apropriada para vender, por isso que nós estamos aqui a procurar o nosso pão de cada dia. Não tenho direito a lugar. E eu, a Zunga, também tenho direito a me dar a corrida. Não tenho essas finanças para pagar o lugar, porque hoje em dia lá dentro dos mercados tem vaga. Ainda não temos sítio para ficar, por isso que nós estamos mesmo aqui, já sobe daí, vai desse lado para ver se consegue qualquer coisa. E sobre o reordenamento do comércio, a porta-voz do projeto declara que o processo de sensibilização continua. Nós continuamos, sobretudo, a fazer o trabalho de sensibilização, sempre. As equipes continuam posicionadas nos pontos de ocupação que anteriormente existia a venda estática, a venda desordenada. Os estabelecimentos comerciais que haviam sido encerrados, já temos parte deles abertos e que têm estado já a cumprir com os trâmites administrativos que nós havíamos mencionado inicialmente. O arranque do ano letivo 2023-2024 traz consigo muitas preocupações para os encarregados de educação. Este ano, a reclamação está nos preços dos materiais da Plural Editora. Além de caros, os materiais são também difíceis de encontrar. Com a implementação da reforma educativa, houve também a necessidade de se aumentar os materiais escolares auxiliares no processo de ensino e aprendizagem. Estamos a falar dos livros da Plural Editora. Livros estes que não são nada baratos. Não foi fácil porque cada dia que passa o material vai subindo. Estamos numa situação meio complicada, onde muitas das vezes a gente leva a lista de material de escola com o objetivo de comprar todo ele completo, mas chegando na loja acabamos por simplesmente comprar o necessário, deixando outras coisas para outro mês, sucessivamente. Não está fácil. O Colégio Orienta passa o material todo que vai se adquirir, vão adquirir a partir mesmo daqui do mercado informal, né?
porque os colégios não foram agraciados nesse conjunto de leque de material escolar. Tem. Já conseguiu comprar. Ronda entre 5 e 6 mil kwanzas, cada manual. Olha, essa última fase foi horrível, porque em relação ao mercado informal e o formal, não tem muita diferença, porque os livros estão mesmo caros. Comprei alguns. O preço elevado dos materiais escolares tem sido a dor de cabeça dos encarregados de educação. O ano letivo, a matéria das escolas foi um bocado muito caro e não foi fácil. E nós que até agora estamos nos perguntar por que o material das escolas está mais caro, se no princípio não foi assim. Então, muito dentro de eu como encarregado, lutamos tanto porque a loja aqui, essa loja estava a vender 7, estava a vender que um volume daquele de caderno, aquele que leva 5 ou 6, você pode encontrar o máximo de preço, está a 3 mil e outro está a 4 mil quando aquele que leva livro mais caderno mais grande. Então, são uma coisa que o Estado tem que ver, porque o material da escola está muito caro. Sem gravar entrevista, uma encarregada disse a nossa reportagem que comprou 3 livros da 4ª classe a um preço superior a 19 mil kwanzas e da 8ª classe chegou a comprar mais de 8 livros a 45 mil kwanzas, todos eles da Plural Editora. Apesar dos preços altos, mais de 250 colégios de Angola utilizam os livros da Plural. E para o ano letivo 2023-2024, que arrancou a 4 de setembro, cerca de 4 mil manuais escolares da iniciação à 6ª classe foram entregues pelo Ministério da Educação ao Gabinete Provincial da Educação de Luanda. A nossa equipa voltou ao bairro Popular para ver como os moradores se refizeram depois da enchente de ontem. O Simão João constatou que a maioria perdeu eletrodomésticos, alimentos e outros materiais. Passada a tempestade, é tempo agora de arregaçar as mangas e tentar recuperar o que ainda se pode aproveitar. Foram vários os eletrodomésticos e alimentos que ficaram sem aproveitamento depois dos estragos causados pela água proveniente da conduta da EPAU, que danificou nesta quinta-feira no bairro Popular. Não se sabe quem vai assumir, porque eu não tenho dinheiro para levar o televisor para o concerto, não tenho mesmo nada. Agora, não sabemos quem vai assumir. Tudo, toda a despensa estava debaixo de água, toda a despensa, o saco de arroz estava no chão, a fuba estava no chão, tudo molhou, porque na despensa entrou água, estamos fora. As coisas que eles trouxeram até hoje ainda não mexemos, está ali. A roupa também está ali, até nem estou, não acabei ainda de lavar, está aí. Outra está no fio, outra está lá fora, outra está ali. Nem omo, nem sabão, nem nada, nos deram, estamos mesmo assim. Dona Zefrina, que vendia gelado de mucoa em casa, interroga-se como dar continuidade ao negócio. Nós queremos ajuda. Principal no meu caso, o negócio foi abaixo. Não temos dinheiro para fazer mais nada. Ele deverá ser ajudado, primeiro qualquer coisa, para nós também comprar qualquer coisa, para nós começar também a se remediar, para não ficar assim sentado. Agora estou assim, sentado, sem nada. Como vou dar os filhos, que não têm pai, que não têm mãe, que eu estou a criar. O apoio prestado pela administração municipal do Quilamba Quiacho, segundo essas famílias, é insuficiente para atender a todos. Não é coisa lá de verdade, parece que é só 1 quilo de arroz, 1 quilo de fuba, 1 quilo de feijão, 1 litro de óleo. Só que trouxeram para uma casa que tem 15 pessoas, é muito pouco. Para nós ainda está a faltar mais coisas que tem que vir, porque nós sofremos muitos danos aqui através da água da Ipalha que veio aqui. É isso só que a administração resolveu, senão o resto de outras coisas não fizeram nada. Neste momento, mas em fase experimental, o fornecimento de água já foi restabelecido no bairro, estando apenas a faltar por se fechar a conduta para se repor o tapete asfáltico e concluir a sucção da água nos esgotos. Moralizar as famílias é a prioridade de muitas mulheres que passaram por traumas na infância. Hoje vamos conhecer um pouco da ação da Pastoral da Criança. A organização atende crianças carentes, desde o momento da gestação até os 6 anos de idade, e zela assim para o progresso pessoal de cada criança sob os seus cuidados. A Pastoral da Criança é um braço solidário da Igreja Católica que atua nas comunidades onde ajuda mulheres que sofrem violência. Geni, de 45 anos, é voluntária da Pastoral da Criança e diz que sempre foi pai e mãe e com a intervenção da Pastoral, hoje conseguiu enfrentar os traumas. Mando muito cedo, depois perto também as crianças. Então fiquei chorando dia e noite, antes cedo, com 15 anos.
porque não tinha ninguém. Chorei, fiquei fechado em casa 1 mês e 15 dias, não sabia o sol, a noite só colava em mim. Algumas mulheres contam que, com empenho e dedicação, tiveram de lutar contra o próprio destino. A minha vida mudou muito bem. Não ligo de nada, não penso de nada, porque sou mulher da oração. A pastoral faz a visita para as crianças, olha para as crianças, olha também para os adultos. Vamos na visita, nas quinta-feiras visitamos doentes, nas casas. Demos conselho nos doentes, demos conselho nas crianças. Outras mulheres também estão a se converterem. Às vezes nós levamos a palavra de Deus, às vezes levamos também qualquer coisa, porque a pessoa às vezes não tem nada. Para lhe dar só a palavra também não vai dar. Demos também umas coisas material. Chegou uma irmã no intermédio da evangelização, então eu escutei aquela palavra da evangelização também, entrei no mesmo grupo. Rita Diniz, de 50 anos, por dificuldades da vida, quis o destino que começasse a se dedicar à venda, onde várias vezes insultada, situação que a deixou constrangida. Porque na altura vendia gasosa. Esta parede, vivia lá uma senhora que é a dona de casa mesmo. Nesse momento ela não está aí, alugou a casa. As pessoas foi falando que desde o dia que ela bebeu aquela gasosa, o filho deixou de mexer no ventre dela. Depois ela teve um parto prematuro, mas o bebê veio morto. Então ela dizia que eu é que matei o filho dela. Se eu não tivesse nessa pastoral, talvez digo que não estaria em vida. Porque é insuportável quando se fala problema de lar, é insuportável. A Pastoral da Criança atende em todos os meses crianças e mulheres gestantes devido aos casos de violência como agressões sexuais, físicas e morais que são relatados diariamente tanto pelo Instituto Nacional da Criança como pela Igreja através da Pastoral da Criança. O aumento dos preços do arrendamento das casas em Cabinda preocupa as famílias. O alto custo de vida e a desvalorização do kwanza estão a contribuir para a subida dos preços das casas, segundo os senhorios. O aumento dos preços de arrendamento das casas em Cabinda preocupa as famílias. O alto custo de vida, a desvalorização do kwanza estão a contribuir na subida de preços das casas, segundo os senhorios. Para se ter uma ideia, um apartamento de T4 está no valor de 50 mil kwanzas. T3, 45 mil. T2, no valor de 30 mil kwanzas. Isto para além do arrendatário assumir os encargos da água, corrente elétrica e a manutenção da moradia. Segundo as famílias, a situação já começa a provocar desconforto, sobretudo a julgar pelas dificuldades que a sociedade enfrenta nos últimos dias. A renda de casa também já subiu e fica difícil para nós. O preço que era anteriormente era mais baixo e conseguíamos os valores facilmente, mas como já subiu e está sendo difícil porque o custo de vida subiu, está mal, está super mal. A renda de casa mesmo, a casa está difícil. Eu sozinho tudo, criança, que tem que pensar coisas que as crianças vão comer, tem que pensar pagar renda, água, luz, tudo mesmo está mal. Arrendar casa em Cabinda nos últimos tempos tornou-se difícil, segundo algumas famílias. Com o aumento do custo de vida, o preço das casas também aumentou. Segundo os nossos entrevistados, a situação está insustentável e pedem às entidades competentes a trabalharem no processo do acompanhamento dos preços da renda de casa. Se cada encarregado de educação fazer o levantamento, quanto ele paga, até só da renda de casa, até a educação do seu encarregado, estamos falando por volta de 100 mil kwanzas. E da maneira que as coisas estão neste país, não vamos parar. Então nós queremos que o governo se levante, diz alguma coisa, para que possa haver melhoria para nós, utentes, e não só. Imagina, as coisas subiram, casa também deve subir, não está bom, tá bem? Imagina aí um quarto de sala, os que têm mais casas grandes, paguem quanto? Quanto é que você ganha?
as coisas devem mesmo mudar. A renda de casa, por mim, pelo menos um quarto de sala pendem 7 mil, porque vamos pagar água 1.000 kwanza, energia 1.000 kwanza, total bate um novo 10.000 kwanza, está mais ou menos acessível. De acordo com os proprietários das casas, nos dias que correm, manter uma casa em perfeitas condições exige gastos maiores. Por isso, os preços de arrendamento estão a aumentar. Investimento de $1.000 milhões para a criação da cidade do século. Para ver ainda hoje. Ainda é delicado o estado de saúde dos feridos do acidente de autocarro que tirou a vida a 4 pessoas e feriu 40. O Alberto Capitão foi ver de perto como estão a ser atendidos os pacientes transferidos para o Josina Machel e soube que há mais um morto. O Hospital Josina Machel, vulgo Maria Pia, recebeu 6 pacientes e deste número, um perdeu a vida 1 hora depois de ter dado entrada na unidade sanitária, um outro já recebeu alta, ao passo que 4 continuam internados. Esta paciente teve fraturas numa das pernas. Ela explica que vinha do Luvo, onde fazia venda de diversos produtos. Eu vendi lá, faz negócio aí. Era hora de voltar. Passamos no que o relógio, passamos também no que ambos, antes de chegar no que de bongo. Esse aqui, como o pé tudo está partido, meter lá com o ferro. Ele falou depois. Vai melhorar. A médica cirurgiã Maria Dulce fala do estado clínico dos pacientes. Recebemos 6 pacientes. 2 dos pacientes, um deles, infelizmente, muito grave, com trauma crânioencefálico grave, foi a óbito meia hora depois de chegar ao hospital. O outro paciente veio com uma lesão no braço, uma luxação da articulação glenohumeral e foi reduzida, obteve alta. E temos mais 4 pacientes, 2 deles internados no serviço de UTI, com trauma crânioencefálico grave, 2 senhoras internadas na sala de observação de cirurgia, uma delas com trauma raquimedular e a outra com fratura exposta da tíbia perônio direita, que já foi operada ontem, fez osteotaxia, que é fixação com os ferrinhos, e está bem. Maria Dulce explica também que o estado de 2 pacientes ainda inspira muitos cuidados. Eles estão na UTI, que significa Unidade de Cuidados Intensivos, ou seja, pelo seu nome, já dizem, são pacientes extremamente graves, com trauma crânioencefálico graves, inconscientes, sem interação. E da província do Bengo chegam também informações de que os sinistrados do acidente estão a recuperar de forma satisfatória. Temos internado na nossa unidade hospitalar, até ontem eram 6, hoje demos mais uma alta, ficamos com 5 pacientes. Tivemos um dia positivo, os doentes estão com boa evolução, estão a melhorar. E o crítico que se encontra nos cuidados intensivos até o momento também apresenta melhoria. Já está comunicativo e está bem melhor. E é durante o fim de semana que os hospitais registram as maiores enchentes. E é mesmo para saber como estão os hospitais nesta altura que o Alberto Capitão se junta a nós em direto, a partir do Hospital do Prenda. Capitão, boa noite. Viva muito, boa noite, Janete Meio-Dia, Dilson Garcia, a todos que nos acompanham a esta hora. Aqui no Hospital do Prenda, os trabalhos continuam como se tratasse de uma segunda-feira, de acordo com o que a equipa médica nos disse. Ou seja, aqui não há sábado, não há domingo, todos os dias há muito trabalho. No dia de hoje, mais de 200 pessoas foram triadas ou atendidas, passaram pelo processo de triagem nesta unidade hospitalar. Mas para mais dados e para nos confirmar estes números, temos connosco o chefe de equipa, o doutor Higino Dalla, que nos vai falar melhor sobre as ocorrências no dia de hoje. Doutor, muito boa noite. Como foi hoje o dia de trabalho aqui no Hospital do Prenda? Muito boa noite, caro jornalista. Dizer que hoje, no dia 23 de setembro,
foram triados um total de 218 casos, e destes 218 casos, 120 casos passaram para nossos consultórios de urgência. Estava a me referir consultórios de medicina, de cirurgia, ortopedia, maxilofacial e neurocirurgia. Os casos e os acidentes rodoviários continuam também a fazer chegar muitos casos aqui ao hospital? Dizia eu, apenas dentro das 12 horas tivemos 14 casos de politraumatismo. Destes politraumatismos ou politraumatizados, 3 desses foram por traumatismo crânioencefálicos severos, 2 desses foram por ferimentos de arma de fogo e os 9 foram por acidente de viação. Só dentro das 12 horas deste dia 23 de setembro. O que quer dizer, então, logo termina o banco às 24 horas, poderemos ter um número considerável de politraumatismo. Ou então de acidentes de viação, assaltos em via pública com armas de fogo e vários outros como acidente de viação. Muito obrigado, Dr. Gino Dalla, o chefe de equipa do Banco de Urgência daqui do Hospital do Prenda. Neste sábado, mais de 200 pacientes foram atendidos, e dar nota também aqui que os acidentes rodoviários e outros tipos de acidentes continuam a trazer para este hospital muitos pacientes. Só no dia de hoje foram cerca de 14. Vamos agora também passar-lhe dados rápidos do Hospital Josina Machel, que ficamos a saber que no dia de hoje, até por volta das 18 horas, já 6 pacientes tinham passado pela sala de cirurgia, números que poderão crescer ao longo desta noite, de acordo com palavras da médica cirurgiã Maria Dulce. Vamos ouvi-la. Hoje o dia está muito corrido, é sábado. Já vamos na 6ª cirurgia, entre ortopedia, cirurgia e neurocirurgia, e ainda a noite é longa. Porque o sábado é o dia das festas, é o dia da faca, das raves, dos acidentes, da alta velocidade, de moto, de carro. E então, pronto, já estamos habituados. Correr não é chegar. Se for devagarinho, chega mais tarde, mas chega mais longe. Então, se beber, não conduza. Palavras da médica Maria Dulce, chefe de equipa do Hospital Josina Machel, que no dia de hoje restou também muitas ocorrências. De acordo com os médicos, é fundamental que quem se colocar na via pública possa conduzir com toda a segurança necessária, evitar consumir álcool e depois pegar no volante. Muito boa noite a todos. Continuação de ótimo serviço em estúdio. Boa noite, capitão, e volta de segurança para a redação. Foi apresentado hoje o projeto Cidade do Século, com um orçamento de mais de $1.000 milhões norte-americanos, ao Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano. O governante orientou uma reunião de trabalho na sede da Câmara de Comércio Angola-China, onde lhe foi apresentado o grau de execução daquele que será o maior projeto imobiliário privado do país. Com um orçamento que ultrapassa a marca dos $1.000 milhões, o ambicioso projeto Cidade do Século foi apresentado ao Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano. Durante a reunião, onde lhe foi apresentado os detalhes daquilo que poderá ser o maior empreendimento imobiliário privado do país, o ministro Massano destacou a importância do acordo de cooperação recíproca de investimentos entre Angola e China, revelando que agora o processo está sob análise das autoridades diplomáticas de ambos os países. Em relação ao acordo de proteção recíproca de investimentos, o acordo está fechado entre as autoridades angolanas e chinesas e, neste momento, via canais diplomáticos, estamos tão somente a acertar as datas e o local para a assinatura deste importante instrumento de cooperação. Os demais temas estão relacionados com esta necessidade de criarmos também incentivos para que os investimentos não sejam apenas na província de Luanda. Também faz parte da própria lei do investimento privado, traz já uma janela para que isso assim possa acontecer. Mas do nosso lado, e temos neste momento uma equipa da IPEX, tanto a nossa agência de investimentos e promoção também às exportações, que está a circular pelo país, a verificar oportunidades concretas para que possamos também, nesta interação, partilhar com os investidores, particularmente com aqueles
que já operam em Angola. Um dos temas destacados foi a segurança alimentar, que é prioridade na agenda dos dois governos, garantindo que as necessidades alimentares da população serão atendidas. Vimos também aqui iniciativas no domínio da segurança alimentar. A segurança alimentar, como sabem, está bem no centro da nossa agenda e queremos ver mais projetos com estas características, mais projetos que permitam transformar aquilo que o campo em Angola pode produzir em valor para a nossa sociedade, em bens de consumo. Primeiro para aquilo que o país demanda, mas também a oportunidade de exportação. Outro ponto de destaque foi a simplificação dos processos de exportação entre Angola e China, medida que visa facilitar o comércio bilateral e promover o crescimento econômico sustentável. Há iniciativas concretas em curso. No âmbito das medidas de estímulo à economia, anunciamos a simplificação dos processos de exportação. Estamos numa fase avançada, num trabalho que vem sendo desenvolvido também de forma coordenada entre os vários departamentos ministeriais, para que, tanto no final ainda deste ano, mais tardar no primeiro trimestre de 2024, tenhamos condição de então anunciar como passará a funcionar. Portanto, queremos ter um ponto único onde os nossos exportadores se dirijam e aí possam ter também tratado toda a documentação necessária para assegurar a exportação dos bens que entendam ter condições para tal. A primeira fase do projeto Cidade do Século está programada para ser entregue até final de dezembro deste ano, com previsão de criar 1000 postos de trabalho diretos. Agora, os 28 anos da Aprocal. No âmbito das comemorações do aniversário da associação, teve festa no Kazenga. A associação realizou neste sábado o Muzongue do Carnaval da Saudação. O Carnaval é a festa do povo. Com mais de 40 grupos carnavalescos registrados na Associação Provincial do Carnaval de Luanda, Aprocal, entre adultos e infantis, a associação comemora 28 anos de existência. Com o lema Carnaval de Luanda, da moda à tradição, o presidente da Aprocal garantiu que a evolução do carnaval em Angola ajuda a modernizar as danças tradicionais. A dança em si é a mesma. A base, a tradição, aquilo que define o sentido, a identificação da dança do Carnaval de Luanda. Vai tendo várias nuances no sentido de ir, digamos, evoluindo. Mas ele evolui dentro do princípio de modernização e desenvolvimento, mas nunca perdendo a base que é a tradição e que identifica o Carnaval de Luanda. Para o administrador adjunto para a área social do Kazenga, o objetivo do evento é garantir a aposta do Carnaval no município. Significa que na próxima edição o Kazenga terá 2 grupos a concorrerem. No grupo A, que é a classe de adultos, e estamos dispostos a continuar com a mesma aposta, com a mesma dinâmica, da tradição à modernidade. E isso vai também coincidir com as palavras do saudoso presidente Dr. António Agostinho Neto, que ao nosso carnaval havemos de voltar. Para os moradores do Kazenga, o carnaval do município é o mais expressivo do país. Por esta razão, precisa de mais aposta. O carnaval é a maior festa cultural do povo angolano, onde conseguimos manifestar tudo aquilo que nós sentimos. O carnaval já se avizinha, então estamos a nos preparar já condignamente. Vê-se que o grupo carece mesmo de muito patrocínio, que é para aparecer. Estando na classe A é muita responsabilidade, tem grupos muito fortes, mas tudo faremos para aparecermos bem. O momento tem a ver com a cultura, que é o carnaval. Se tivermos que falar um pouquinho mais sobre isso, devo dizer aqui, ou destacar 2 aspectos muito importantes. Um deles é a área da dança, da música, do teatro e outras áreas sociais, né? A
A Associação Provincial do Carnaval de Luanda foi criada em 1999. O objetivo principal de ajudar na realização da Festa do Povo na capital, assim como servir de elo entre o Ministério da Cultura e os grupos carnavalescos. O MPLA em Luanda realizou hoje um ato de massas. O evento teve lugar no município de Viana e contou com a participação de milhares de militantes. O secretário provincial do MPLA em Luanda pediu hoje à massa militante do partido em Viana para apoiar de forma incondicional a governação do presidente da República, João Lourenço. Presidindo um ato político de massas em apoio ao presidente João Lourenço, realizado no município de Viana, o também governador de Luanda apelou à união dos militantes para que o presidente da República cumpra o seu mandato de forma tranquila. O camarada presidente está empenhado, pessoalmente engajado com o apoio do partido e do governo para que possamos cada vez mais melhorar as infraestruturas, melhorar o acesso à habitação, melhorar o acesso à alimentação do nosso país. Queremos manifestar ao camarada presidente o total apoio dos militantes de Luanda. Vamos cerrar fileiras para que o camarada presidente João Lourenço possa exercer o seu mandato de forma tranquila. Manuel Homem sublinhou que na atual conjuntura o partido deve fortalecer as suas estruturas mediante a inserção dos seus militantes, simpatizantes e amigos nas estruturas de base. É importante que reavivemos as nossas estruturas de base, mas para ser possível a reestruturação das nossas estruturas de base, os dirigentes do nosso partido devem estar mais presentes na base, devem estar mais presentes nos seus CAPs. Durante o ato político de massas, foi deixada algumas garantias aos munícipes de Viana. Temos os desafios de continuar a resolver questões no domínio das estradas, no domínio dos centros de saúde, das escolas, e estamos a trabalhar nesse sentido. Aqui em Viana tínhamos uma reclamação muito consistente dos munícipes sobre a Rua da Suave. Eu penso que todos de Viana conhecem essa dificuldade. Estamos a trabalhar, estamos a reparar esta via, porque é uma preocupação dos munícipes que nós tínhamos que resolver com muita urgência. O ato contou com a presença do administrador municipal de Viana, Demétrio Sepúlveda, e distintas individualidades do MPLA no município, bem como dos comitês de base. Os tremores de terra têm sido registados com alguma frequência no país. Só este ano, as regiões centro e sul foram abaladas. O INAMET confirma a ocorrência deste fenómeno em Angola e diz que a maior parte deles é de causa natural. Veja na reportagem de Fernanda Gonga. Só neste trimestre, as províncias de Benguela, Kwanza-Sul, Huila, Cuando-Cubango, Huambo e Bié registraram sismos com magnitudes acima de 2, chegando mesmo à magnitude de 5.2 na escala de Richter. A Rede Girassol manteve uma conversa com o chefe de divisão do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, onde, dentre várias ilações, foi possível compreender que os sismos apresentam perigo quando passam da magnitude 5.9. O que aconteceu em Marrocos, por exemplo, e que teve mais de 2.000 vítimas, foi de magnitude 6.8. O sismo a partir de 6 para diante já é considerado forte. Não é muito, acredito eu que não é muito nosso caso. Nosso caso, por estamos numa zona de intraplacas, os sismos que mais temos tido são sismos relativamente fracos, então não é de gerar grandes preocupações. O último abalo sísmico que afetou o país aconteceu na última quarta-feira, com a magnitude 2.6 na escala de Richter, sentido durante a madrugada na comuna de Punguandongo, no município de Cacuzo, em Malange. O INAMET disse que grande parte dos tremores de terra registrados em Angola são de causa natural.
O cisma induzido ou artificial, não é, que este também pode ser causado pelo homem, é quando o homem, não é, nas suas atividades a nível de pedreiras, não é, tem tido explosivos nas minas. Estes são os cismas induzidos, estes cismas que podem ser causados pelo homem. Neste momento, o que tem ocorrido no país são de causas naturais, provavelmente de atividades tectônicas. É possível identificar-se zonas propensas à ocorrência de sismos, mas, segundo Francisco Canhanga, ainda não é possível saber quando o fenômeno pode acontecer. Em caso de tremor de terra, os conselhos partem essencialmente pela proteção da vida. Caso estiver num prédio, por exemplo, evite descer as escadas, porque as escadas são os mais frágeis do edifício. Facilmente pode começar a desmoronar, são as escadas, são mais frágeis. Se estiver a conduzir, deve parar a viatura e permanecer dentro da viatura. Se estiver dentro de casa, quiser sair de casa, que muitas vezes é sempre melhor procurar ficar num espaço livre. A época chuvosa pode causar vários danos por falta de para-raios e pela falta de observância das medidas de segurança. O Fidel Custódio traz um retrato do que está a ser feito nesta altura. Moradores no Ambo clamam por equipamentos de proteção nas suas zonas de residência. A falta de para-raios ameaça as suas vidas e moradias quando se registram fortes chuvas acompanhadas de trovoadas. Fechamos lá dentro, por causa do medo dos raios. As árvores podem cair em cima da casa, ou se estiver lá fora, pode acontecer alguma coisa. Nós aqui estamos num perigo, não vale a pena, não temos nada para aqui. Aqui tínhamos um para-raio que nos aguentava da missão. Esses miúdos que lavam os carros, não sabe conduzir, pegou no carro, foi lá, rompeu. E até aqui está assim, mas o povo tinha contribuído dinheiro. Deram aos padres, parece que não chega, até aqui estamos sem para-raio. Estamos mesmo no perigo assim que a chuva iniciou. As faíscas aqui com a central, sem para-raio, é um caso sério para a população daqui do Cruzeiro. A construção em zonas de risco continua a ser um calcanhar daqueles que a administração municipal do Ambo enfrenta nesta época. A nível do nosso município, nós verificamos que quase todas as instituições, para não dizer todas, as instituições públicas têm para-raios. Agora, falando na nossa população, já é um bocado difícil, porque vemos que a maior parte das construções não possuem para-raios. As construções antigas, elas têm para-raios. O nosso maior problema são as novas construções. Temos mesmo que apelar à população no sentido de não construir em zonas de risco. A intensificação das campanhas de sensibilização à população estão a ser desenvolvidas pelos serviços de proteção civil e bombeiros no Ambo. Fez a abertura da campanha de sensibilização, comunicação e informação das comunidades para a redução de risco de desastre. Uma campanha que tem exatamente este teor de despertar a atenção dos cidadãos para que, em conjunto, possamos necessariamente evitar todas essas situações. E veja que na campanha, ou então na época chuvosa 2022-2023, tivemos danos consideráveis. Só para terem uma ideia, 115 pessoas perderam a vida, 70 outras ficaram feridas ao nível da província do Ambo. Para maior prevenção, o reforço das medidas de segurança. Quando estiver a chover, é importante que não se abriguem por debaixo das árvores, não procurem formas de permanecer em montes, assim como apoiar-se sobre varas metálicas colocadas sobre o chão, entre outros. Na última semana, olhamos para os ganhos e desafios no setor da saúde. Vamos rever um resumo do trabalho da Isabel Kiala, com a dinâmica dos hospitais e os anseios da população. Inaugurado há 2 anos, o Hospital Azancó de Menezes tem a capacidade para 200 camas. A unidade hospitalar é hoje uma referência no que diz respeito aos cuidados materno-infantil. Um laboratório com condições para a resposta adequada para a qual foi projetada, falando, por exemplo, do câncer, do colo do útero,
pode ser diagnosticada aqui neste laboratório. Não só, tem as doenças muito frequentes, como no caso, pronto, isso já é o habitual, malária, insuficiência renal, diabetes e muitas outras patologias que nós podemos fazer a detenção. Nós, durante este ano de existência, já fizemos cerca de 20 mil partos. Tivemos já internados em cuidados intensivos cerca de 10 mil pacientes e já foram realizadas mais de 12 mil cirurgias. Ainda temos muito para fazer, mas pensamos que estamos no bom caminho e temos conseguido muito bons resultados com o dinamismo da nossa equipa. Quem beneficia dos serviços reconhece os avanços no setor da saúde e diz que os mesmos devem ser acompanhados de mais empatia. Se pessoa que sofreu cesárea dormem numa cama, 2 pessoas com seus bebês nessas caminhas pequenas. Nós queremos que isso mude nos hospitais, que as pessoas tenham pelo menos um pouco daquele humanismo. Sentir na pele, não, se fosse na minha vez, como seria? O problema da corrupção, né, que a nossa sociedade está mergulhada, então é preciso que haja mais humanidade, haja amor ao trabalho e não tanto amor ao dinheiro. Que melhorem mais na qualidade de atendimento hospitalar e que não haja mais políticas que nos fazem desacreditar nas unidades hospitalares. Antes designado por cemitério da morte, o ex-sanatório, agora Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, está equipado com aparelhos de última geração que têm permitido realizar cirurgias de alto risco. Estando nós a funcionar há cerca de 1 ano, e nós isso formos em termos comparativos com outros projetos que já funcionaram aqui, de cirurgia cardiovascular. Há projetos que, por exemplo, que em 10 anos operaram 1.200 pessoas. E a razão mais ou menos de 100, 120 por ano. E nós ultrapassamos este número e estamos a ultrapassar. Se nós continuarmos neste ritmo, quer dizer que em 3 anos estaremos em condições de realizar o que foi feito em 10 anos. Eu faço neurocirurgia, é uma especialidade altamente diferenciada, que precisa de condições muito modernas hoje para praticar. E nesse hospital nós encontramos um microscópio cirúrgico, um neuronavegador. São sistemas que são muito dependentes de tecnologia, muito moderna. Com esses equipamentos conseguimos fazer diagnósticos muito mais rápido para os nossos doentes e, consequentemente, o tratamento. Diálise é um tratamento que substitui o rim, conectado a uma máquina. Nesta máquina tem um rim artificial chamado filtro, né? E ele faz o papel do rim natural que deixou de funcionar. Limpa o sangue 3 vezes por semana. Para um melhor serviço nas unidades hospitalares, a capacitação dos profissionais tem sido a grande aposta do Ministério da Saúde. Começamos a formação pós-média dos técnicos médicos de enfermagem. Nós também estamos a trabalhar com o Banco Mundial, que teremos um financiamento em breve, em que a nossa meta é até 2027 especializar no setor da saúde e em todas as carreiras cerca de 38 mil profissionais. Mestre Etona e a sua arte. Em destaque no Girassol Jornal. Atentado suicida no centro da Somália faz 15 mortos e 40 feridos. Este e outros assuntos constam do Compacto Internacional, que é a seguir desenvolvido pela Edna Firmino. Edna, boa noite. Janete Adilson, boa noite. Boa noite, Edna. Boa noite, igualmente a si que nos acompanha. A explosão aconteceu num posto de controlo na cidade de Belediene, no centro da Somália. O caminhão estava carregado de explosivos. 15 pessoas morreram no local e outras 40 ficaram feridas. 20 dos feridos em estado crítico. A polícia disse tratar-se de um atentado suicida. Até agora, o atentado não foi reivindicado, sobretudo da parte da Al-Shabaab, que efetua frequentemente este tipo de ataques e controla partes da Somália. Outros destaques internacionais acompanham a seguir.
Mais de 300 pessoas tiveram de ser resgatadas pelas equipas de respostas a desastres depois que a cidade de Nagpur, no oeste da Índia, foi atingida por fortes chuvas de mais de 100 milímetros desde o início da manhã deste sábado. As chuvas torrenciais fizeram com que o rio Ambazar transbordasse e inundou as áreas próximas. A situação obrigou os residentes que vivem em áreas baixas a fugirem para locais mais seguros. O presidente chinês Xi Jinping abriu a edição número 19 dos Jogos Asiáticos na cidade oriental de Hangzhou neste sábado. O estádio da cidade esteve lotado com 80 mil pessoas, onde Xi Jinping fez-se acompanhar com vários representantes de governos estrangeiros, incluindo o presidente do Comitê Olímpico Internacional Thomas Bach e o presidente sírio Bashar al-Assad. O líder chinês reuniu-se com Assad antes da cerimônia de abertura e jantou num banquete com outros líderes mundiais. O primeiro-ministro israelense disse nesta sexta-feira acreditar que o seu país estava à beira da paz com a Arábia Saudita, prevendo que poderia ser conquistado pelo presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, e remodelar o Oriente Médio. As expectativas de que Israel possa normalizar as relações com a Arábia Saudita, lar dos dois santuários mais sagrados do Islão, aumentaram esta semana. Numa entrevista à Fox News, o primeiro-ministro israelense disse estar encantado ao ouvir a avaliação otimista do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman. O Azerbaijão enviou vários caminhões de combustíveis para a região de Nagorno-Karabakh hoje. O combustível está a ser enviado para escolas e jardins de infância, bem como para serviços médicos de emergência e bombeiros, para atender às necessidades da etnia armênia Karabakh, disseram as autoridades do Azerbaijão. Os armênios de Karabakh foram forçados a declarar um cessar-fogo em 20 de setembro após uma operação militar relâmpago de 24 horas levada a cabo por militares do Azerbaijão. Da atualidade internacional é tudo. Nós voltamos na segunda-feira com mais informações. Janete e Adilson, boa noite. Continuação do ótimo jornal. Boa noite, Edna. Até a próxima. Boa noite, Edna. Volte sempre. Obrigada. Foi lançada nesta sexta-feira uma obra literária sobre as falhas do mercado para estimular o debate científico no domínio da economia. A obra é do professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, Manuel Camate. O livro, com 347 páginas, foi lançado nesta sexta-feira na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto e aborda temas como as falhas de mercado, uma abordagem dialética, regresso da depressão ou decadência da economia de mercado. O professor catedrático da Faculdade de Direito, ao intervir no ato de apresentação da obra, defendeu a importância do conteúdo para a intervenção do Estado na economia. O Estado pode impor, mesmo até a própria propriedade, e a sua relação com o mercado e as leis que regem esse mesmo mercado. Para alguns leitores, a obra adapta-se a todas as economias e Angola não é exceção. Por isso é que o Estado tem que ser um Estado mais regulador, do ponto de vista de fazer as leis, mas também um Estado fiscalizador para que que as empresas e o sistema financeiro mundial não possam entrar em crise. Porque sempre que entra em crise é o Estado que tem que intervir, em qualquer país do mundo, e Angola não foge a esta realidade. Portanto, temos que parabenizar o professor Dr. Camate por esta obra que nos traz, que eu acho que é uma obra que todos os angolanos, fundamentalmente os decisores políticos e das empresas, têm o dever, o direito e a obrigação de ler. Esta obra é muito importante para a comunidade académica, porque vem trazer algumas soluções de como é que os Estados devem reagir para as crises econômicas. Poder fazer uma análise para aquilo que são as ações dos Estados refletirem sobre o seu papel na economia para evitar as chamadas crises econômicas. Deu para perceber o valor da intervenção do papel do Estado na economia. E não só, também é um contributo para a sociedade angolana, sobretudo para poder interagir naquilo que é o campo do mercado e da economia do mercado. E achei muito bom e também serviu para mim como consagrada poder chegar a casa e partilhar os aspectos desta obra. O
O professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto disse que a sua segunda obra traz reflexões de economia mais voltada ao cidadão. A obra teve por base a constatação dos 12 sistemas de mercado que existem e que às vezes são tomadas de forma extrema. E nós tentamos encontrar um meio termo que é a terceira via, sistema de mercado misto, uma terceira via, mas que tem um centro o ser humano, o homem, incipiente, mas que tenha como homem o seu ponto de partida e se calhar também o ponto de chegada. O personagem desta edição do Biografia é o mentor e fundador do etonismo, António Tomás Ana, conhecido popularmente como Mestre Etona. Comprometido e enraizado com a filosofia do etonismo, o artista deseja que a cultura nacional seja valorizada, tanto em Angola como no exterior. Veja conosco. O impacto internacional da cultura em Angola tem levado muitos artistas consagrados e da nova geração a serem aplaudidos pelos críticos de arte. Como em outros lugares do mundo, em Angola, cada grupo tem os seus próprios traços artísticos e linguísticos. Essa diversidade cultural muitas vezes é apresentada através da arte, com o objetivo principal de expressar ideias, emoções e sentimentos. A figura aqui que aparece, que se ressalta, é o elefante. Mas como pessoa se referenciava como matéria de realce, que é o elefante, então tinha que se fazer um conjunto para ir buscar num elefante, aproveitando o projeto, que é a potência espiritual, não é? A energia que o elefante tem, como a potência em si da sua existência. Então, o elefante aparece. E se formos a ver a província de Luanda também, parece que não um elefante. Como elefante, tem de haver vários elefantes que constituem a própria província. Então, vamos buscar esses elefantes que são 9. Depois temos o elefante principal, que é o 10º. Mas é uma recepção, é um encontro, é uma festa, não é? Dentro daquilo que é o respeito das regras, não é? E aí sim aparece como elemento criado, aparece a figura. Claro que quando ele poisa, tem que poisar num sítio, quando ele chega num sítio. Então essa recepção também tem que ter um elemento que aceite, que o recebe. Mas depois os outros são testemunhos dessa ocorrência. E então por isso é que essa obra aparece 4 municípios de um lado e 4 do outro, e o município de recepcionista está no meio, e depois o líder da província é que aparece também a ser recebido com um abraço caloroso. Enquanto no Ocidente cresce o consumo pelas máscaras, estátuas e esculturas de madeira africana, a indústria em Angola continua muito limitada. António Tomás Ana, conhecido popularmente como Mestre Etona, é o convidado do programa Biografia. Não perca, é já a seguir ao Girassol Jornal. Então, artista plástico, e aí onde mais apoiei o meu país como cidadão, não é? Porque faço as coisas como cidadão. Depois é que aparecem outros exercícios, formação, vícios de formação, mas mesmo assim, quando me safei lá no Cuito Naval, quando eu estive na 16ª Brigada, uma das coisas que fez-me sair vivo lá também foi as artes plásticas. Então isso já está no sangue e vamos continuar. Trazemos agora o resumo da semana em atualidade. Reveja a participação de Angola na sessão das Nações Unidas e o caso do jovem que morreu à porta do Hospital Américo Boa Vida. A triste história começou na última quarta-feira, 13 deste mês, quando, em consequência de um mal-entendido, João Francisco foi agredido na localidade do São Paulo, onde trabalhava frequentemente como roboteiro. Chegamos aqui, os proteção nos fez mesmo passar, entramos mesmo muito bem. Eu é que lhe levei nas costas, direito até no banco da ausência. Quando chegamos no banco, o doutor me perguntou: dona, o que é que se passa contigo? Eu disse: ficou doente. Este ficou doente, tem que? Eu disse: está sentindo dor do peito e os pés. Disse: sim, agora mesmo saiam, vão apanhar táxi, vão na Maria Pia. Eu disse assim: pelo menos podiam só nos fazer o primeiro socorro, nos dar a transferência
e nos dá o carro para nos levar na Maria Pia. Ele já não me respondeu nada, deu as costas, entrou, nós também saímos. Era um bom pai das crianças. Quando sai, sem ele mesmo, eu não sei se vou aguentar mesmo. Porque ele que se sentia os filhos dele, andava a trazer coisa para as crianças. Depois essa casa de onde nós estamos, não é nossa, é da renda, a renda já acabou. A direção do Américo Boa Vida decidiu pela suspensão imediata de toda a equipa em serviço na madrugada de terça-feira. Numa noite, a minha tia não dormiu em casa. Eu a dormir, acordei para mijar. Só estou a acordar e estou a ver eu toda nua e ela ao meu lado. Ele me falou, nunca fizeste isso? Eu falei, não, eu vou ter que achar na minha mãe. Depois ele saiu a correr, foi dormir na sala. Foram quantas vezes que ele abusou de ti? Foi 2. Dos 100% dos casos de abuso sexual a menores, 90% são praticados por pessoas próximas às vítimas. O abuso sofrido por Ana entra para a estatística dos 692 casos registados pelo Instituto Nacional da Criança no período de janeiro a setembro. Ai, papai! Ai, papai, vai te procurar onde? Uma família inconsolável pelo desaparecimento físico de Almeida Capanda, de 33 anos, que foi morto a facada pelo próprio pai de 54 anos. Segundo a família, Almeida, como era carinhosamente chamado, para evitar que o pior não acontecesse, saiu de casa a correr até a este local, onde foi surpreendido com um golpe no pescoço. Devido à gravidade do ferimento, não resistiu e acabou por perder a vida neste mesmo recinto. O presidente da República discursou no debate geral da 78ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, depois das intervenções das Ilhas Seychelles, Ruanda, Namíbia, Zâmbia e Croácia. João Lourenço defendeu as posições relacionadas com a política externa angolana, a posição de Angola em relação ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, sugerindo sempre caminhos que sejam viáveis para o alcance de uma paz efetiva naquela região do mundo. O chefe de Estado angolano lamentou pelo facto de o Ocidente dar maior atenção à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ignorando os vários conflitos no continente africano, com destaque para a região do Sahel. E a personalidade desta semana é o fundador da nação e poeta maior. O médico, escritor e primeiro presidente de Angola é o destaque do Bravo da Silva. António Agostinho Neto nasceu em Caxicane e Colibengo, em Angola, considerada na altura a joia do ultramar português, a 17 de setembro de 1992, e faleceu de doença em Moscovo, antiga União Soviética, desde setembro de 1979. António Agostinho Neto, que viveu 56 anos, foi um médico, escritor e político angolano e principal figura do nosso país no século XX. Decidido a formar-se em medicina, Neto embarca para Portugal em 1947 e matricula-se na Faculdade de Medicina de Coimbra e, posteriormente, na de Lisboa. Neto foi presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola e, em 1975, com o MPLA, torna-se o primeiro presidente de Angola até 1979. Neto foi preso pela Polícia Internacional e de Defesa do Estado, PIDE, que era a polícia política do regime salazarista então vigente em Angola antes da independência, e foi deportado para o Tarrafal, uma prisão política em Cabo Verde, sendo-lhe depois fixada residência em Portugal, de onde fugiu para o exílio. Fora de Portugal, Manguste, como era chamado pelos seus correligionários, assumiu a direção do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, do qual já era presidente honorário desde 1960. Em paralelo, Agostinho Neto desenvolveu uma notável atividade literária, escrevendo poemas
com dimensão internacional. Agostinho Neto recebeu muitas distinções internacionais pelos seus feitos nacionalistas e panafricanistas. Em 1970, Agostinho Neto foi galardoado com um prémio Lotus, atribuído pela 4ª Conferência dos Escritores Afro-Asiáticos. A título póstumo, Neto recebeu o doutoramento honoris causa pela Universidade Agostinho Neto a 26 de setembro de 2018. Agostinho Neto foi casado com a escritora Maria Eugênia Neto, relação que gerou 3 filhos. No dia 17 de setembro, o nosso país, Angola, celebra o Dia do Herói Nacional, comemorando o dia em que Agostinho Neto nasceu. Se o guia imortal da Revolução Angolana estivesse vivo, nesta semana completaria 101 anos de idade. O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. Por hoje é tudo. O Girassol Jornal volta na segunda-feira, às 19h45, com aqui na Santos. Eu, Simeão Mundula. Até lá. Boa noite. Muito boa noite. Fique bem. Até o próximo encontro.